Olá pessoal, hoje estamos aqui com mais um episódio do Google Cloudcast, o podcast oficial do Google Cloud no Brasil, onde discutimos sobre transformação digital e a jornada na nuvem, com executivos e especialistas do nosso time e também convidados especiais. Eu sou Daniel Leite, executivo de vendas da equipe de Google Cloud e seu apresentador. Como eu comentei com vocês no último episódio, o Cláudio Santos, fundador da Santo Digital, vai continuar conversando com a gente sobre o tema de custos, que é de extrema importância para os times, ainda mais no contexto atual que estamos passando, correto? Já fica o recado aqui para quem não ouviu o episódio anterior, recomendo que façam isso antes de iniciar esse episódio, porque tem informações muito relevantes e é nossa ponte para esse episódio, vamos dizer assim, parte 2, né? Oi Daniel, é um prazer muito grande voltar ao Google Cloudcast e estou preparado para mais uma discussão relevante e que vai ajudar o pessoal a entender mais e mais sobre controle e visibilidade dos custos no GCP. E vamos tratar também de relatórios, de framework financeiro e muito mais. Bom, Cláudio, muito bom. Já vamos começar indo direto ao ponto. Na parte de controle e visibilidade, quais os mecanismos e relatórios o cliente consegue usar dentro do Google Cloud para se beneficiar de um monitoramento mais alinhado? Do ponto de vista aí de controles, de visibilidade, mecanismo, relatório, naturalmente que Google Cloud, GCP tem um arsenal aí de ferramentas que o cliente pode usar. E essas ferramentas a gente utiliza aqui no dia a dia na Santo Digital. Toda vez que a gente estrutura um projeto aí de migração, de workload, de aplicação, container, de dados, né? A gente tem esse framework aí de dar essa visibilidade para o cliente, né? Em alguns casos a gente até cria um dashboard customizado para o cliente, né? Que eu vou até comentar um pouquinho daqui a pouco, onde ele consegue ter o máximo de transparência, né? Sobre o uso dos recursos computacionais, quais alertas aí, ou quais sistemas estão ultrapassando os thresholds, né? Os limites que foram estipulados e tudo mais, né? E aí eu queria ilustrar e trazer para vocês alguns tipos de controles, né, que toda empresa deve perseguir e insistir, né, ao considerar serviços, né, de nuvem pública, de cloud pública e até de GCP. Então, claro, a gente pegar aqui um primeiro item, controlar, né, controle e gestão e governança, controlar quem pode usar e gerenciar os recursos de cloud, né, estabelecendo aí políticas, né, e permissões granulares, justamente para ajudar a reduzir o risco e manter os custos, né, dessa cloud sob controle. Então, uma boa estratégia de governança financeira, ela deve e pode considerar a inclusão do uso de políticas de privilégios mínimos, né? Ou seja, um usuário ele só deve acessar o que é o mínimo de recursos, né? E somente usuários autorizados. É um erro muito comum e ainda acontece, né, em tecnologia de se dar permissão acima, né, do necessário para os usuários. Então, é fundamental essa governança, porque ela ajuda também no controle de gastos, né, porque ela impõe restrições de uso, ela impõe governança e gestão, né, e isso pode ser aplicado de diversas formas, para um workload, para uma aplicação, né, e vai além, né, se você faz parte de uma vertical que é sujeita a marcos regulatórios, né, como healthcare, por exemplo, que tem RIPA, bancos e mercado financeiro e fintech, que muitas vezes também são sujeitos a Banco Central, a Basileia, né, e a PCI em alguns casos, esse conjunto de governança, de controles é fundamental para que você não seja surpreendido no final do dia, né? E esse conjunto de políticas e permissões deve restringir bastante o acesso ao ambiente de produção, né? E essa estratégia, né,
a consequência, na verdade, de você ter uma estratégia de governança financeira menos rigorosa, ela pode até ser razoável no caso de ambiente de desenvolvimento, mas quando você pensa em ambiente de produção, nem pensar, né? Então você tem que sim ter um rigor e você tem que estipular, né? A gente chama de IAM, né, no GCP, né? Então você tem que criar toda uma boa política de acesso e de governança, né? Um item 2 aqui que a gente destaca também, Daniel, é você controlar, né, a taxa na qual os serviços em cloud podem ser consumidos através de políticas de cota de recurso, né, para justamente evitar picos imprevistos no uso. Por exemplo, um administrador que pode definir uma cota de uso máximo de recurso computacional simultâneo. Então, se essa cota for ultrapassada, vai ser disparado alertas ou até mesmo uma ação. Pode acontecer até mesmo um throttling, né, do serviço quando a cota for atingida, né? E mais um item aqui, que a gente chama de item 3, é o controle dos gastos com alerta, né? Então, você ter notificações de programáticas de orçamento e ações orçamentárias automatizadas, justamente para tornar mais fácil que você esteja dentro do orçamento que foi pré-definido e assim aumentar a previsibilidade de consumo. Então, esse tipo de ferramenta tem nativamente no GCP, na console de Google Cloud, né? E claro, deve ser utilizado sim para impulsionar um uso mais eficiente aí dos recursos de cloud, né? Então, um administrador, um cloud architect, né? Ele deve criar regras, alertas para rastrear os gastos, né, que cada sistema faz, monitorar o uso, né, gerar alertas apropriados aí quando um consumo, como se fosse uma breaking news, né? Você tem todo o teu ambiente planejadinho e de repente você está no 15º dia do mês e por alguma razão o consumo ultrapassou o previsto. Então é fundamental você ter esse tipo de alerta no ar, até para você poder agir e reagir, né, o mais rápido possível e identificar as causas, raízes que estão gerando esse consumo e até corrigir isso, né, o mais rápido possível. Então, o GCP ele te dá esse tipo de controle aí e é muito fácil de usar, né, e de acessar esses dados, né. Você também tem a possibilidade de exportar tudo que é consumido, né, para o BigQuery, que é uma ferramenta incrível do Google aí que permite você gerar análises muito rápida, né, do impacto, né, do consumo, fazer um planejamento de capacidade, entender aí as mudanças de comportamento do teu sistema e até mesmo integrar isso com ferramentas de visualização como o Data Studio do Google, o Looker, né, que é uma solução fantástica que o Google comprou recentemente, e até ferramentas de mercado aí também, como um Tableau, um ClickView e tudo mais, né? Um outro recurso, Daniel, que tem no GCP é o tagueamento, né? Isso é muito importante para você colocar uma visão de negócio, né? Então, eu consigo taguear, né, todos os sistemas, né, todos os recursos computacionais que eu estou executando em cloud, em GCP. Então, de repente, eu consigo, dessa maneira, ratear o custo por departamento ou por área de negócio, né? Então, eu posso exportar essa informação tagueada para um BigQuery. Eu posso gerar uma query que me diga, eu quero saber nos últimos 6 meses quais as áreas de negócio da minha empresa que estão, né, gerando mais custo em função dos sistemas que eu tenho em execução em cloud. Então, para o financeiro, né, para a dinâmica do negócio, isso pode ser fundamental, porque você vai ser capaz de fazer um drill down e vai poder internamente trabalhar isso junto às áreas de negócio, né? Então, o Google já te dá, o GCP já te dá esse tipo de característica nativamente, né? Como eu havia comentado anteriormente também, Daniel, tem um conjunto enorme e rico de relatórios, né? E você pode, em cima desses relatórios, gerar
insights, alertas, gráficos e o mais importante, você consegue exportar automaticamente para uma ferramenta de BI, para uma ferramenta de Big Data como o BigQuery, e aí, claro, você ter todo um time de dados, um time de BI que consegue pegar e otimizar e gerar insights tanto para a área financeira quanto para a área técnica, para os desenvolvedores, para os engenheiros de machine learning, para os cientistas de dados, e aí todo mundo trabalhar junto esse conjunto de informações para que você possa ter o ambiente otimizado. E não se engane, isso tudo existe nativamente no GCP. Então o Google está cada vez mais preparado, né, para atender essa demanda do mercado corporativo, né, Daniel? Muito legal, Cláudia, essas ferramentas que você comentou, a estratégia em si, né, de como fazer a melhoria dos controles, da adoção em nuvem, ela faz com que as empresas, com certeza, utilizem melhor os seus recursos para um bem maior. Mas eu fico me perguntando aqui sobre a visibilidade dessas iniciativas, desses projetos em nuvem, né? Tanto do ponto de vista do processo em si, quanto das áreas das empresas que vão ser afetadas de certa maneira, as áreas que estão envolvidas nisso, como, por exemplo, a área financeira. Você vê uma maneira de trabalhar melhor com esse tipo de informação, com esse fluxo de informação para todo mundo? Daniel, você pegou num ponto chave, né, um ponto fundamental. E eu tenho boas notícias, né? Toda a indústria de TI vem trabalhando frameworks de gestão, né, para justamente ajudar a minimizar, né, esse tipo de problema, né? Porque eu vou tentar fazer aqui uma narrativa com você, né? Imagina o seguinte, né? Você é o CFO de uma empresa. Você é surpreendido com uma fatura que veio, sei lá, 50% acima do que você estava prevendo. E você é um CFO de uma empresa onde ainda não existe uma boa governança, não existe uma boa integração com a área de tecnologia e ainda não existe um bom entendimento do time financeiro em relação a tudo isso. Você imagina que isso pode jogar contra, né? Você pode desacelerar a inovação, né, de uma empresa, porque a gente sabe o quão doloroso é quando você tem um gasto muito acima do que você previa, né? Então é preciso sim tomar cuidado com essas armadilhas que são derivadas justamente do crescimento. No começo dessa conversa, a gente observou aqui que a indústria de TI já tem convicção que vai haver uma aceleração na adoção de cloud, que tudo vai se tornar mais complexo. Então, sem dúvida, é necessário criar, implementar e estabelecer governança e controle, comunicação entre as áreas estratégicas, operacional e de tecnologia da empresa. E a gente sabe que isso é um desafio. Não é fácil. É necessário criar, né, mecanismos, políticas, regras, até mesmo um comitê, né? Porque, caso contrário, você pode prejudicar a velocidade do time técnico para trazer inovações. Isso pode até afetar, né, de repente, dependendo do tipo de negócio que você está inserido, né, se você é uma empresa de e-commerce, né, isso pode afetar a tua estratégia de Black Friday. Você precisa ter confiança no uso da cloud. Você precisa ter transparência, planejamento e governança. Então, as áreas de negócio e a área de tecnologia, mais do que nunca, precisam conversar, precisam trabalhar juntas, precisam estar na mesa, né, trabalhando para trazer o quê? Visibilidade e controles, né, sem, claro, perder a agilidade para inovar. Perfeito, Cláudio. E se a gente olhar do ponto de vista do quão difícil, quão complexo é envolver esses times e executar as tarefas que você comentou agora, né, para dar visibilidade a todos, tem alguma coisa a mais que você consegue citar para ajudar essas equipes nesse processo de interação? Sem dúvida, Daniel. Felizmente surgiu aí nos últimos anos um framework de governança que é o FinOps, né? A gente sabe que existe aí toda uma sopinha de letras, né, no mundo da TI, né? DevOps, quer dizer, sempre houve, né? Então não seria diferente agora, né? Então a gente tem uma disciplina nova que é o FinOps, que é o quê? É um framework aí de governança e de tomada de decisão mais ágil e que junta
de maneira estratégica, né, o time executivo da empresa e o time técnico de operação, né? E qual que é o objetivo desse framework, Daniel, do FinOps, né? É justamente, né, fazer com que a prática, né, de tomada de decisão envolva justamente todas essas áreas, e aí que lhes permita, claro, tomar a melhor decisão. Você não consegue tomar as melhores decisões com o melhor trade-off se você não tem, né, essa visibilidade e essa comunicação e essa governança entre as áreas, né? Então, como é que eu lido, né? Minha empresa está crescendo exponencialmente, eu tomei a decisão de investir em cloud, o meu e-commerce está crescendo, os meus dados estão sendo analisados e eu estou otimizando isso, o meu investimento em cloud cresce, a minha receita cresce a cada trimestre. Então eu sou um CFO, eu sou o CTO, eu sou o time técnico. Então como é que eu faço a melhor tomada de decisão entre velocidade, custo e qualidade, né? Velocidade para inovar. Qual o custo que eu tenho, né, para conseguir manter essa velocidade e me manter à frente dos meus concorrentes? E qual é a qualidade com que o meu time técnico entrega, né, essa inovação? Então, o FinOps, ele trouxe isso, né? Ele é um framework onde o time executivo, o time de produto, o time de finança e o time técnico, o time de engenharia, consegue colocar o quê? Consegue colocar em prática uma arquitetura para garantir que todos os recursos usados em cloud estejam todos bem definidos, transparentes, né? Então, todos os projetos estão tagueados, todos os projetos e nomenclaturas bem definidos, todos os custos bem negociados com os fornecedores de cloud pública. E aí, né, é muito importante também que todo o ambiente tenha sua performance medida e aferida, né, para que esse benchmark se traduza e para que esse trade-off entre velocidade, custo e qualidade ele possa ser atingido no seu ótimo, né? Qual é o ótimo, né, entre velocidade para inovar, o custo para eu conseguir tudo isso e a qualidade do que eu entrego. Então, eu recomendo, gente, que vocês busquem cada vez mais informações sobre FinOps. A Santo Digital também tem um time especializado que pode dar uma consultoria nesse sentido, e existe literatura, existe agora livros também falando cada vez mais dessa disciplina, né? Então é fundamental, né, que você implante isso. E aí, Daniel, eu queria colocar aqui para vocês, né, e para a audiência, quais são os princípios mais básicos e fundamentais desse framework, né, do FinOps, né? O que tem em comum a todas as equipes e times que adotam esses princípios, né? E é o que a gente vai falar agora, né? Que é o quê? Estabelecer uma cultura, né, que seja autônoma e consciente, né, dos custos, né, dentro da organização, e que consiga promover a responsabilidade por esses custos e, ao mesmo tempo, manter a agilidade dos negócios, que é o que você quer no final do dia. Você quer manter o benefício que você obteve, né, em inovar, a velocidade e a inovação e os custos em dia. Então, um dos pilares, né, colaboração. Então, os times precisam colaborar. A gente já mencionou bastante isso anteriormente. E, de preferência, em tempo real. Os times devem se comunicar, devem estar na mesma página, né, e tem que trabalhar de forma contínua para melhorar a eficiência, né, e a velocidade da inovação, né? Então, fundamental. Qual que é o outro ponto? Decisão, né, orientada por dados, por métricas, né? Então, esses times de áreas de negócio diferentes, time financeiro, time de tecnologia, time de operação, time de marketing, todo mundo tem que ter metrificação do que está sendo feito, né? Para justamente entender qual que é o impacto do investimento que eu fiz em cloud para o meu negócio. Então isso é fundamental. As melhores decisões
né, só vão poder ser tomadas se os times conseguirem ter, né, essa visibilidade e essa transparência. De novo, é aquele trade-off: custo, qualidade e velocidade. Qual é o custo que eu vou ter? Qual o melhor custo que eu quero ter para conseguir inovar na velocidade que eu desejo e, de preferência, à frente dos meus concorrentes e competição, e com a qualidade, né, que o mercado pede, né? Então você tem que pensar, claro, na nuvem como um impulsionador da inovação. Qual que é o outro pilar aí que a gente também tem em relação ao FinOps? Todo mundo dentro da empresa tem que assumir a sua responsabilidade no uso da cloud. Então, a responsabilidade, ou essa palavrinha que não tem uma tradução clara para o português, que é o accountability, né? Então, accountability de uso e de custo sendo levado ao limite. Então, as equipes precisam ter accountability, né? Gestão e até mesmo autonomia, né? Em relação ao uso da nuvem, em relação ao que foi orçamentado, né? Para essa determinada área. E, claro, cada vez mais também a descentralização da tomada de decisão, né, sobre o uso e a utilização do recurso. Mas, de novo, você só vai conseguir atingir isso se você conseguir estabelecer práticas de governança, e aí o FinOps é um framework que vai te permitir iniciar uma jornada onde você consiga ter as áreas de negócio e de tecnologia na mesma página, justamente para ter mais eficiência e um balanceamento melhor na tomada de decisão. E, claro, relatório, dados, transparência. O CFO tem que ter acesso ao que está sendo gasto e investido em cloud, por área, por departamento. O time técnico precisa entender também e ter a visibilidade que lhe permita evoluir e inovar essa aplicação, melhorar essa aplicação dentro da visão estratégica da empresa. Então, criar dashboards, criar um grande dashboard que te dê a visão estratégica de inovação e de consumo de cloud. De novo, integrando financeiro, tecnologia, operação e marketing, fundamental. E a criação de benchmarks internos, esses benchmarks que vão te ajudar a avaliar o teu desempenho, né, em termos de investimento em nuvem, como que eu estou otimizando o meu gasto em cloud, como eu estou fazendo contratos melhores e, ao mesmo tempo, estou acelerando a inovação dentro da minha empresa. Essas coisas têm que ir na mesma direção. Não é porque eu tenho que diminuir o meu gasto em nuvem que, ao pé da letra, eu vou diminuir a inovação. Não. Diminuir gasto, na verdade, significa fazer contratos melhores, buscar incessantemente informação, gerar benchmarks, monitorar e fazer o planejamento do teu investimento em nuvem, em cloud pública, em inovação em tempo real. E definitivamente ter essa equipe de FinOps como um comitê e aí, claro, acelerar de novo, os processos, a governança, a negociar melhores contratos, permitir que o time de TI, o time de inovação consiga manter o foco em inovar e ser competitivo, né? E é claro, aproveitar os modelos, né, da cloud, né, que é totalmente diferente, gente, do paradigma anterior, on-premise, colocation. Cloud é all about innovation, né? Velocidade e custo, gestão, né, Daniel? Então é isso. Excelente, Cláudio. Quanta informação bacana nós tiramos hoje do papo contigo, até pela tua experiência em trabalhar com os clientes, está bem alinhado às nossas estratégias e, no fundo, também as dicas importantes de como fazer essas otimizações realmente aterrissarem no nosso dia a dia, né? A otimização de custo é sempre um tema que a gente vai abordar aqui no Google Cloudcast. Hoje nós ouvimos algumas dessas formas que você comentou sobre como criar relatórios para validar o crescimento das soluções, dos ambientes e não ter susto no final do mês, né? Configuração de serviço, ou seja, a gente abordou bastante coisa legal. Te agradeço novamente por compartilhar conosco todo esse tipo de informação que é muito relevante
relevante, porque no final do dia, claro, tudo é sobre pessoas também. Ou seja, a gente fala de solução, a gente fala de infraestrutura, fala de tecnologia, mas são as pessoas que vão ajudar a orquestrar e fazer isso de maneira muito melhor para as empresas. Chegamos ao final de mais um episódio do Google Cloudcast. É importante lembrar que os materiais adicionais que nós mencionamos durante a conversa vão estar disponíveis na descrição desse episódio. Te agradeço novamente, Cláudio. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Muito obrigado, Daniel. Foi um prazer, foi uma honra. Um grande abraço.